Galera, Doutor Estranho 2 está chegando, mas ele não é somente a continuação da história desse personagem. Doutor Estranho 2 vai visitar muitas coisas já estabelecidas no UCM, vai conectar outros filmes e também séries. Além do que, vai tratar de multiverso. Então tem muita coisa que você precisa saber antes de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque senão vai chegar lá e é bem possível que você não entenda nada. Então nesse vídeo aqui eu vou falar para você tudo o que você precisa assistir se ainda não tem assistido nenhuma vez e também reassistir para relembrar algumas coisas e ficar fresquinho na sua memória para você entender o segundo filme e esse personagem. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar pra caramba, hein? Vai ser o seu guia de maratona antes do filme chegar. Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, Doutor Estranho 2 não vai ser diferente de outros filmes da Marvel que também fazem conexões com outros filmes do universo. Afinal, o UCM é como se fosse uma grande história sendo contada em partes. É como se cada filme fosse ali um episódio. Então tudo tem conexão, inclusive os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vão resgatar ali coisas do Doutor Estranho e também de outros personagens que têm as suas histórias retratadas dentro do UCM. Então sim, não tem como assistir Doutor Estranho 2 sem ter assistido pelo menos uma vez a esses filmes que eu vou falar aqui. Filme e série. Mas antes da gente continuar, pessoal, já dá um like, isso daí tem como você fazer, é muito fácil, curte esse vídeo, dá essa força pra gente. E se você curte esse assunto e ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd, você tá perdendo tempo porque nós temos vídeos aqui quase todo dia, vídeos em live sobre esse assunto, sobre notícias, rumores, teorias, muita coisa sobre quadrinhos também. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder o que a gente produz aqui, hein? Mas sem mais delongas, vamos lá. Galera, o primeiro filme que todo mundo tem que assistir é o primeiro filme do Doutor Estranho, lá de 2016. Porque é nesse filme aqui que a gente é apresentado ao personagem. A gente tem a origem dele, a origem dos poderes, como que aconteceu o acidente, o que ele fez para tentar se recuperar, o que aconteceu. Temos o seu primeiro embate contra um vilão. E muitas coisas do universo do Doutor Estranho são estabelecidas. Até o próprio multiverso é mencionado pela primeira vez nesse filme. Além do que, nós temos outros personagens importantes para ele. Como a própria Christine Palmer, que é o interesse amoroso dele. O Wong, que funciona ali como o braço direito, a anciã, que é a mentora, e também o Mordo, que de início é um parceiro, mas na cena pós-créditos mostra que vai ser um vilão. E agora no Doutor Estranho 2 a gente vai ver essa saga do Mordo se desenvolvendo. Então, Doutor Estranho de 2016 é o primeiro filme da nossa lista que você tem que assistir. O segundo na ordem cronológica é o Vingadores Guerra Infinita, pessoal. Esse filme é extremamente necessário porque é nele que a gente vê os poderes do Doutor Estranho já num nível diferente. A gente consegue ver tudo que ele é capaz de fazer, a combinação dos feitiços e o primeiro encontro dele com outros personagens do UCM, com os Vingadores. Muita coisa acontece nesse filme, o Doutor Estranho tem bastante tempo de tela. E nesse filme temos um arco muito importante da Wanda e do Visão, porque eles desenvolvem um relacionamento muito forte e no final do filme ele acaba morrendo por conta da joia da mente que é tirada do seu corpo. E a perda do Visão vai gerar uma história que a gente vai falar mais pra frente. Então você precisa conferir, até porque neste filme aqui o Doutor Estranho usa a joia do tempo para prever o futuro, para ver as possibilidades de futuro, e é somente em uma possibilidade que os Vingadores vencem o Thanos. E inclusive no final desse filme, o próprio Doutor Estranho vira pó quando o Thanos estala os dedos. Mas depois a gente descobre já que faz parte do próprio plano do Doutor Estranho, que fazia parte dessa linha, dessa única possibilidade na qual eles venciam. O que nos leva ao próximo filme dessa lista, Vingadores Ultimato, de 2019. Em Vingadores Ultimato, pessoal, o Doutor Estranho volta da morte depois que o Hulk consegue trazer todo mundo de volta e ele tem um retorno incrível, que é aquele momento que ele, junto com o Wong, abre os portais e traz toda a galera possível e imaginável para lutar contra o Thanos. Naquela batalha final, épica, incrível, que o cinema foi abaixo, né? Foi simplesmente uma loucura para o deleite dos fãs. E a gente tem aquela cena icônica que, pasmem, há rumores de que foi
improvisada quando o Doutor Estranho levanta o dedo para o Tony Stark dizendo que só tem uma possibilidade deles ganharem. E essa possibilidade significa o Tony se sacrificando ao estalar os dedos e utilizar a manopla. E claro, por conta desse poder absurdo que a manopla tem, acabar morrendo. A Wanda também retorna dos mortos e a gente tem várias sequências de ação nas quais nós podemos ver o quão poderosa ela é. Mas isso, pessoal, falando dos filmes, agora a gente vem um pouco para as séries. Porque a gente tem muita coisa importante que acontece lá na série WandaVision, a primeira série televisiva da Marvel. Olha só, WandaVision chegou e não só ela foi inovadora por ser a primeira série da Marvel, mas também porque ela tem aquele formato de série de comédia e porque ela transformou a personagem Wanda Maximoff de uma maneira espetacular, trazendo ela mais próxima da sua versão dos quadrinhos, transformando ela de fato na Feiticeira Escarlate. E a Wanda vai ter um papel fundamental nessa nova história do Doutor Estranho. Ela é uma das personagens principais, ela é a segunda personagem com mais tempo de tela em Doutor Estranho 2. Então, você precisa assistir WandaVision de 2021 lá no Disney Plus. E além de toda essa história da Wanda, a gente também tem dois personagens muito importantes. E não tô falando do Visão e da Agatha Harkness. Eu tô falando dos filhos da Wanda, o Billy e o Tommy, que inclusive é o que tudo indica vai ser a grande motivação da personagem lá em Doutor Estranho 2. Ela quer resgatá-los, porque eles só existiam naquela realidade fake que a Wanda criou. E quando no final da série tudo é desfeito, os filhos dela deixam de existir. Então tudo indica que a motivação da Wanda vai ser achar uma possibilidade no multiverso de trazer os seus filhos de volta à existência. E claro, também temos o canal para isso tudo, que é o livro Darkhold, que muito provavelmente vai ser o meio que o vilão Tom vai usar para manipular a Wanda. Isso aqui estou falando de teorias de Doutor Estranho, tá bom? Mas o fato é, assista WandaVision, a série, porque tem muita coisa do desenvolvimento da personagem para você entender o que ela tá fazendo e o porquê ela tá fazendo aquelas coisas em Doutor Estranho 2. E ainda aqui dentro das séries, pessoal, é muito importante assistir a série do Loki, também de 2021, porque é lá que nós somos apresentados ao conceito de multiverso no UCM. Toda a trama de Loki envolve o multiverso, envolve as variantes, é tudo muito bom, então é bacana você assistir para já ficar ambientado, ou se já assistiu, reassistir para lembrar dos detalhes. Até porque a gente tem no final o multiverso se abrindo, né? O controle que a TVA tinha sobre as ramificações da linha do tempo simplesmente é destruído e a gente tem milhões e milhões de possibilidades, milhões de outros universos passando a existir. E também vale lembrar que existe um rumor bem forte, quase confirmação de que o Loki vai estar em Doutor Estranho 2. Então, para você não ver o Loki e não entender nada do porquê que ele está nessa cena, embora eu acho que vai ser só uma participação pequena, é importante você saber o que aconteceu na série dele para ligar os pontos e entender o que está rolando. E por último, nós temos Homem-Aranha No Way Home, porque é a aventura mais recente do personagem e, inclusive, os eventos de No Way Home são mencionados lá no trailer de Doutor Estranho 2, quando é dito que o Doutor Estranho interferiu no tecido da realidade. Tudo indica que essa frase está se referindo ao feitiço que ele faz em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa para fazer a humanidade toda esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, e manipular a realidade dessa maneira tem resultados catastróficos, porque o multiverso simplesmente se abre e agora a gente vai ter mais consequências do multiverso aberto. Embora no final tudo se resolva de certa maneira. Um pouco forçada essa trama? Também acho, mas foi o que aconteceu. E agora Doutor Estranho 2 vai partir justamente desse ponto onde Homem-Aranha No Way Home terminou. Por mais que o Doutor Estranho não tenha memórias do que aconteceu, porque envolve o Peter Parker, e o feitiço fez com que todos esquecessem quem o Peter Parker era, alguém nas hierarquias superiores que controlam o multiverso e o mundo da magia com certeza sabe e com certeza vai culpar o Steven por causa disso. E talvez tenha gente se perguntando, mas e os filmes do X-Men e outros que parece que vão aparecer nesse filme aqui? Não precisa assisti-los? Pessoal, não necessariamente, porque as participações desses personagens serão pontuais, serão momentos de homenagem e brincadeira com essa questão de outros universos que já existiram com outros atores, como o próprio Patrick Stewart como o Professor Xavier, o Tom Cruise como Homem de Ferro e vários outros. Mas não é essencial para entender a história. Tudo o que você precisa saber é que eles fazem parte de outros universos e não do UCM. E isso já é bem fácil de entender no filme. O que você precisa assistir são essas outras produções que
trabalham com a linha principal da história, que vão se conectar com o Doutor Estranho. Esse multiverso, esses outros personagens são apenas participações especiais, não vão ter tanta influência assim na história e não tem tanta necessidade de você assistir os outros filmes, porque a trama desses outros filmes não influenciam o Doutor Estranho 2. E essa aqui, pessoal, foi a nossa lista de tudo que você precisa assistir ou reassistir para entender Doutor Estranho 2, hein? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like para fortalecer. E se você tá aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, para de perder tempo. Olha o tanto de informação, tanto de conteúdo que eu falei aqui para você só nesse vídeo. Tem muito mais coisa aqui já postada, muito mais coisa chegando, então se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, beleza? E já lembro que quando o Doutor Estranho sair, a gente vai ter aqui a nossa análise completa, falando das referências, falando de cena pós-créditos. Tem o meu vlog que eu faço as primeiras impressões, as primeiras reações. Então fica ligado porque tá chegando, hein? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.